alegria que nós chegamos até você através deste programa, que é o programa Tempo de Restituição, um programa da 4ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Curitiba. Eu quero, nesta oportunidade, mandar um abraço todo especial a um grande amigo, Dr. Carlos Augusto Couto, a Meire, sua esposa, seus filhos, o Douglas, a Carol. Receba o nosso carinho, o nosso abraço. E também a você que continuamente tem assistido a este programa. Você que pertence a uma igreja co-irmã, ou talvez até você que não frequenta uma igreja evangélica. É com muito respeito que nós chegamos até você e agradecemos imensamente a Deus pela tua vida e pela oportunidade que Deus nos dá de levar também ao teu coração a palavra de Deus, sempre uma palavra de fé, de esperança, para abençoar a tua vida. Eu quero, neste dia, ler um texto da palavra de Deus, um texto conhecido por muitas pessoas, e falar um pouco sobre este texto. É um texto registrado no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 9, que diz assim: Portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esta é uma oração universal, uma oração que milhares e milhares de pessoas realizam ao redor do mundo. E eu creio que até você que me assiste neste momento, por muitas vezes, já pode ter feito a tradicional oração do Pai Nosso. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é um livro que trata de relacionamentos. Ela mostra Deus se relacionando com a sua criação, mostra Deus se relacionando com o ser humano. E também a palavra de Deus nos ensina a como devemos nos relacionar com o nosso Criador, a como devemos nos relacionar com Deus. Também a Bíblia Sagrada, ela tem princípios que nos ensinam a nos relacionarmos com o nosso próximo e com a criação divina, com a natureza. E certo dia os apóstolos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fizeram a ele um pedido e disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Que coisa extraordinária! Estes homens estavam pedindo que Jesus os ensinasse a falar com Deus. Como é que eles poderiam, através da oração, desenvolver um relacionamento com Deus? E Jesus Cristo, na sua sabedoria, ele começa, então, a ensinar os seus apóstolos e a nos dar um modelo de oração. Mas muito mais do que isso, ele nos mostra que a oração, ela é muito mais do que a repetição de palavras, mas a oração é a forma através do qual nós podemos nos relacionar com Deus. E através desta oração, nós temos um aprendizado extraordinário. Jesus começa a nos ensinar a maneira com a qual nós devemos nos dirigir a Deus. Talvez na tua oração você comece dizendo: meu Deus, ou alguns: Senhor, o Eterno, o Soberano, o Criador. Mas Jesus Cristo diz: Pai Nosso. Ele estava falando com o seu Pai. Que coisa extraordinária! O Filho conversando com o Pai. Mas ele não estava dizendo meu Pai, ele estava dizendo Pai Nosso. Então ele estendia a mim e a você a oportunidade de nos dirigirmos a Deus como nosso Pai. Que coisa extraordinária! Você que é papai, você que me assiste, sabe que coisa linda
Que coisa extraordinária é esta oportunidade que Deus nos dá de gerar filhos. Quando nós olhamos para uma criança que nasce, uma criança que foi gerada por nós, a vida é um dom de Deus. Você, papai, é um privilegiado por poder ter trazido ao mundo um ser, uma vida. Aquela criança nasce como um pedaço de barro que é colocado nas nossas mãos. E ao longo dos anos, nós vamos moldando o caráter deste ser, através do nosso testemunho de vida, através do nosso exemplo, através dos nossos ensinamentos. Como é maravilhoso ser papai. E como é maravilhoso quando o filho, ele tem a oportunidade de se dirigir ao seu pai, usando estas palavras que expressam respeito, carinho, amor, sentimentos profundos do coração. Como é bom também quando eu e você ainda temos a oportunidade de conviver com o nosso pai. E temos a oportunidade de ter um pai que nos transmite segurança, honra, que tem um nome honrado. Mais maravilhoso ainda é sabermos que nós podemos olhar para o Deus Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, o Criador dos céus e da terra, e não nos dirigirmos a Ele com tanta formalidade e que Ele não exige de nós aquele tratamento formal e tantas outras coisas, mas nós podemos olhar e dizer: Pai nosso, que estás nos céus. Por mais que nossos olhos carnais não estejam enxergando. Mas quando nós usamos esta expressão, nós temos a convicção que mesmo assentado no seu trono de glória, trono através do qual ele governa todo o universo pelo seu poder, mas ele ouve o chamado de um dos seus filhos. Com certeza, naquele momento ele inclina os seus ouvidos para nos ouvir, assim como está registrado no livro do profeta Isaías, que diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados e nem as suas mãos encolhidas, mas Ele está disposto a nos ouvir e nos atender. Certamente quando Ele ouve aquele chamado, Pai nosso que estás nos céus, Ele olha com carinho e com amor para o pedido, para a necessidade e para a prece daquele filho que se dirige a Ele. E Jesus continua então nos ensinando a relacionarmos-nos com o Pai Celestial. Ele diz: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Não existe um nome maior. Não existe um nome mais poderoso, digno de reverência, digno de honra. Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, o nosso Deus, Ele é conhecido pelo seu poder. Ele é conhecido pelas obras que Ele realiza. Mas Ele também quer ser conhecido como nosso Pai. Por isso devemos reverenciar a Ele. Devemos nos dirigir a Ele com temor, com reverência e com respeito. É interessante quando nós nos dirigimos a uma repartição pública, vamos ali fazer um documento de identificação ou algo assim, ou até quando vamos preencher um cadastro comercial, as pessoas querem saber quem são os nossos pais, quem é o nosso pai. E muitas vezes até se faz uma busca para saber do nosso nome, da nossa origem. Portanto, como é necessário para um homem ter um nome honrado. Por isso devemos prezar pelo nome do nosso Pai, ter reverência por este nome e não usá-lo de maneira qualquer ou de forma vulgar. Jesus Cristo, mesmo tendo um relacionamento íntimo com o seu Pai, Ele reverenciava o seu nome, Ele reverenciava a esse Deus Todo-Poderoso. Ele nos ensinava dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Ele continua dizendo: venha o teu reino. Nós sabemos que todo o reino ele tem o seu código de leis.
ele tem o seu código moral, tem os seus princípios. E Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, ele estava aqui e muitas vezes ele chegava diante das pessoas e dizia: é chegado o reino de Deus, é chegado o reino de Deus. Então ele anunciava os valores do reino do seu Pai. E o nosso Deus, ele também tem o seu código de leis, de mandamentos e de estatutos que visam nos proteger, que visam dirigir a nossa vida. Nós sabemos que todo o pai, ele é exortado pela palavra de Deus a ensinar os seus filhos. E a Bíblia diz: ensina o menino no caminho em que ele deve andar. Como é maravilhoso quando um pai ele pode pegar o seu filho, acalentá-lo em seus braços e começar a ensinar-lhe os princípios de vida. Ele faz isso pensando no bem daquela criança, em que aquela criança seja uma pessoa honrada, um homem ou uma mulher de bem, de princípios, de valores, e certamente um pai se sente feliz e realizado quando vê o seu filho com um comportamento ilibado diante da sociedade. Quando muitas vezes alguém se dirige a ele e diz: olha, o seu filho é um exemplo, o seu filho é um jovem educado, é uma jovem de princípios, é uma pessoa de valores. Jesus, então, ele veio ao mundo e ele se preocupava com os valores do reino do seu Pai, com os valores do reino de Deus, e ele nos ensinava dizendo: venha o teu reino até nós. Nós vivemos dias em que os valores sociais, morais, familiares têm sido corrompidos e tantas coisas desagradáveis têm acontecido. Mas quantas pessoas têm sido verdadeiros exemplos ainda na nossa sociedade? Pessoas muitas vezes até humildes e que muitas vezes, quando dão um exemplo de dignidade, dizem: olha, o meu pai me ensinou a agir desta maneira. Valores que ficaram impregnados na sua vida e que norteiam a sua caminhada. Por isso, eu e você, quando falamos com o nosso Pai, nós desejamos que os seus valores, que as suas leis, os seus estatutos e os seus mandamentos venham a este mundo e venham através da minha vida, venham através da tua vida. Jesus dizia: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. E ele continua dizendo: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. É certo que eu e você temos tantos e tantos desejos, temos tantas e tantas vontades. Nós olhamos para a vida e nós temos os nossos sonhos, e nós temos os nossos planos, e nós temos os desejos do nosso coração. E quantas vezes nós nos aproximamos do nosso Pai, pedindo a Ele a sua direção, pedindo a Ele que nos ajude nas nossas empreitadas. Mas eu te pergunto, será que muitas vezes a nossa vontade é a mesma vontade do coração do nosso Pai? E nós sabemos também que todo pai, ele se alegra com a realização dos seus filhos e com a felicidade deles. Mas eu e você, que somos pais, nós sabemos que nem sempre o desejo dos nossos filhos vai conduzi-los a uma situação confortável. Muitas vezes na imaturidade, muitas vezes ainda na pouca experiência ao longo da vida, nós sabemos que certos caminhos que o coração dos nossos filhos desejam não vão levá-los a um final feliz. Por isso, quantas vezes nós temos que dizer um não, nós temos que dizer: espere um pouco mais, nós temos que com amor e com paciência orientá-los na caminhada da vida. E nem sempre podemos permitir que todos os desejos do seu coração se tornem realidade, porque esses desejos nem sempre os conduzirão à realização. Da mesma forma, Jesus dizia: seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é realizada nos céus. Nos céus a vontade do Pai é plena, é realizada perfeitamente, mas muitas vezes na terra não. Muitas vezes nós permitimos que o próprio egoísmo do nosso coração impeça que a vontade plena
do nosso Pai se realize na nossa vida. E certamente Ele deseja o melhor para mim, Ele deseja o melhor para você. O próprio Jesus Cristo, quando agonizava ali no jardim do Getsêmani, sabendo de tudo aquilo que o aguardava há poucos instantes, a crucificação, o martírio, o flagelo que seria impingido a ele, todo o sofrimento que viria sobre ele, ele sabia que aquele era um cálice amargo a ser bebido. E naquela oração agonizante, quando o seu próprio suor transformou-se em pesadas gotas de sangue, ele dizia: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, todavia não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Porque ele entendia que a vontade de Deus era perfeita para a sua vida. E muitas vezes nós não compreendemos a vontade do nosso Pai. Muitas vezes nós não temos a paciência suficiente para aguardar o momento certo para todas as coisas na nossa vida. Mas quando eu e você, nós aprendemos a entregar a Ele o comando das nossas decisões, quando nós aprendemos a confiar inteiramente na vontade do nosso Pai e pedimos que a sua vontade seja realizada em plenitude nas nossas vidas, nós podemos ter a certeza de que estamos caminhando a passos firmes e seguros em direção à realização e ao alcance dos nossos sonhos e objetivos. Jesus dizia: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ele diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Nós sabemos que muitas vezes manter uma família, satisfazer a necessidade dos nossos entes queridos, não é uma tarefa fácil. Muitas vezes o trabalho árduo, a dedicação incansável. Alguém que sai pela sua casa pela manhã, vai para o seu trabalho, tem o seu labor diário, muitas vezes tem que enfrentar situações difíceis, viagens, muitas vezes a incompreensão dos seus superiores, mas a tudo isso nós nos submetemos porque nos alegramos quando chegamos na mesa da nossa refeição e podemos ver os nossos filhos sendo bem alimentados, as suas necessidades supridas. Mas também é maravilhoso quando nós sabemos que temos sobre nós um Pai que se preocupa com a nossa provisão. É aquele que nos dá a capacidade para o trabalho, que nos dá a sabedoria, o conhecimento, que nos concede dons e talentos, através dos quais nós podemos exercer uma profissão, exercer uma carreira e assim trazer a provisão para dentro do nosso lar. Mas sabemos que se não for este cuidado do Pai Celestial sobre nós, a saúde que Ele nos concede, a vida que Ele nos dá, a capacidade para o trabalho, muitas vezes nós podemos nos tornar impotentes diante das adversidades da vida. O grande sábio Salomão, um homem que observava a natureza, um homem que falou inúmeros provérbios de sabedoria, a palavra de Deus diz que este homem, mesmo em toda a sua glória e majestade, jamais pôde se vestir como os lírios do campo, vestidos pelo nosso Pai. Também a palavra de Deus fala das aves do campo, que não trabalham nem ceifam, mas o Pai Celestial as alimenta no seu cuidado e no seu amor. E a palavra ainda diz: quanto mais nós seremos cuidados e alimentados pelo nosso Pai Celestial. Então, quando saímos pela manhã da nossa casa, quando vamos para o nosso trabalho, para a nossa atividade, nós devemos agradecer a este Pai, porque é no seu infinito amor e cuidado que Ele nos concede esta oportunidade de acalentarmos a nossa família, trazendo a provisão para o nosso lar. Por isso Jesus nos ensinou a dizer: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Ele também diz: Pai, perdoa as minhas dívidas,
assim como eu tenho perdoado aos meus devedores. Nós entendemos, e Jesus ensina, que nesse relacionamento com o Pai nós muitas vezes acabamos falhando na nossa ignorância, na nossa imaturidade, na nossa maneira de ser. Mas Ele nos ensina que nós podemos chegar diante deste Pai que tem um coração amoroso e pedir a Ele o perdão, porque Ele estará sempre pronto a nos perdoar e a estender a mão. Mas Ele também ensina que o perdão é uma via de duas mãos. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Então aprendemos que para chegarmos diante do nosso Pai e pedirmos a Ele o perdão dos nossos erros, nós também temos que pedir a Ele e exercitarmos a longanimidade, a paciência, o domínio próprio e perdoarmos aqueles que nos ofendem. Quantas vezes na caminhada nós somos decepcionados? Quantas vezes na nossa caminhada nós somos feridos? Quantas vezes na nossa caminhada nós somos vítimas da incompreensão, mas aprendemos com o nosso Pai a termos um coração perdoador. E como o nosso mundo precisa de pessoas com um coração perdoador, quantas pessoas debaixo do mesmo teto que não conversam mais? Quantas barreiras que se levantam no seio da própria família? Por isso, você, filho, que me ouve através deste programa, de repente, o teu pai não conseguiu suprir todas as tuas necessidades, mas aprenda a ter um coração perdoador. Assim como talvez você, filho, não conseguiu atingir todas as expectativas do teu pai, por isso, papai, tenha também um coração perdoador. Porque se nós desejamos receber o perdão do nosso Pai Celestial, nós aprendemos com Jesus a perdoar aqueles que estão conosco na nossa caminhada. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, não nos deixes cair em tentação. Somos tentados diariamente a ceder aos nossos caprichos, aos apelos do mundo. E o próprio Jesus foi tentado ali no deserto após ser batizado. O acusador chegou diante dele e disse: Senhor, se tu és o Filho de Deus, transforme estas pedras em pão. E Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Por mais 2 vezes o acusador o tentou ali, mas ele resistiu e venceu a tentação. Não nos induzas à tentação, mas livrai-nos do mal. Esse deve ser um pedido constante de todos nós. Como o mal tem imperado no mundo em que nós vivemos, a violência, a maldade, a corrupção e tantas outras coisas mais, mas nós temos um Pai que nos protege. Nós temos um Pai que cuida de nós. Eu gostaria que cada vez que você for fazer a oração do Pai Nosso, você não faça esta oração apenas repetindo palavras, mas você possa entender que é um momento de relacionamento com o Pai Celestial. Um momento para falar e um momento para ouvir. Um momento para aprender. E que este relacionamento com o Pai Celestial possa fortalecer o teu coração, possa abençoar a tua vida e te fortalecer na tua caminhada. Esta mensagem é dirigida a você que me assiste, em especial a você, papai. Nós estamos na semana do Dia dos Pais. Então, papai, receba o meu abraço, o meu carinho em especial ao meu pai, que me ensinou os princípios da palavra de Deus, que me ensinou a amar e a obedecer ao Senhor, a minha gratidão. E a você, papai, ensine o teu filho através do teu exemplo. E lembre que lá nos céus existe o Pai Celestial que está cuidando da minha vida e da tua vida. Eu quero orar por você neste momento. Meu Deus e meu Pai, Tu és o Criador dos céus e da terra, Deus Todo-Poderoso que governa o universo pelo seu poder. Mas ao mesmo tempo o Senhor é este Pai amoroso, é este Pai presente.
Muitas vezes nós imaginamos que o Senhor está tão distante, que o Senhor está tão longe de nós, mas eu tenho a convicção de que o Senhor está presente em cada momento da nossa vida, nos amparando, nos sustentando e nos guiando. Muitas vezes, Senhor, nós nos precipitamos, tomamos decisões erradas, esquecemos de consultar a Ti e até ignoramos a Tua presença. E por isso eu te peço perdão, porque apesar de tudo isso, com o Teu coração amoroso e perdoador, o Senhor está sempre disposto a nos estender a mão, a nos acalentar com o Teu carinho e com o Teu amor. Eu quero pedir, em especial neste dia, a todos os papais que me assistem agora, que o Senhor possa fortalecer este coração. Talvez muitos pais estejam tão distantes dos seus filhos, decepcionados com eles e vendo os seus filhos seguindo caminhos que jamais eles imaginaram. Mas que este papai jamais venha desanimar, jamais venha desistir, assim como o Senhor jamais tem desistido de nós. Que o Senhor possa atender a este pedido, que o Senhor possa atender a esta oração sincera e possa derramar da Tua paz sobre cada lar. Fortalece o coração deste papai, dá a ele a paz, a alegria e que a Tua presença possa fazer a diferença neste lar. Assim eu te peço, assim eu te agradeço, no precioso nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Agora eu quero falar com você que está assistindo o programa Tempo de Restituição e precisa de um atendimento odontológico de qualidade. A IORC, Instituto de Ortodontia de Curitiba, está no mercado há 18 anos e hoje atende uma média de 9.000 pacientes por mês. 9.000 pacientes muito bem atendidos, satisfeitos e que indicam a IORC, porque a IORC é conhecida por ter excelentes profissionais e materiais de primeiríssima qualidade. E trata-se de uma clínica multidisciplinar que atende você em implantes, ortodontia, odontopediatria, prótese, clareamento, todos os tipos de cirurgia, disfunções maxilares, restaurações, entre outras, com especialistas em todas as áreas. Hoje são mais de 150 funcionários e 60 dentistas em atendimento. Então venha fazer sua avaliação. Informe que você está assistindo este programa ou que você é quadrangular e surpreenda-se com as vantagens aqui na IORC. IORC em 3 endereços, no Boqueirão, no Sítio Cercado e aqui no centro, no Calçadão da 15, número 570, pertinho da Federal. O telefone é 3026-1234. IORC. Que Deus abençoe ricamente a tua vida. Papai, meus parabéns, que Deus te abençoe. Ao encerrar este programa, nós vamos ouvir uma linda poesia declamada pela nossa irmã Maria, que é um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. E eu quero te dizer também que a Quarta Igreja estará sempre de portas abertas para te receber. Meus parabéns, que Deus te abençoe e até o próximo programa, se Deus assim nos permitir. Nós estamos aqui para prestar uma homenagem aos senhores pais e queremos lembrar a parábola do filho pródigo em Lucas 15, quando aquele jovem pediu ao seu pai a parte sua na herança para gastar e passear e ir para outro lugar. E lá se foi esse jovem, gastou tudo que tinha e depois voltou arrependido pedindo ao seu pai perdão. A parábola do filho pródigo. Aquele jovem partiu em busca de um mundo melhor. Por um longo caminho seguiu, procurava uma alegria maior. Andou por terras distantes, amou e muito foi amado. Viveu dias e noites vibrantes e teve amigos sempre ao seu lado. Do seu pai não se lembrava, nem do seu lar tão distante, afinal o que sonhava era viver a cada instante. Mas o seu sonho acabou, da fortuna nada restava, estava só, sofreu e chorou, para ele tudo acabara. Voltou então ao antigo lar, com muito amor no coração, para a vida nova recomeçar, pediu ao seu pai perdão. Filhos pródigos que somos, nesta vida de sonho e ilusão,
Pai Celeste, aqui estamos pedindo a Tua proteção. Que a cada dia em nossas vidas haja sempre um instante a voltar, porque queremos com grande alegria, Pai Celeste, hoje e sempre lhe adorar.